Eu quero fazer a observação nos erros de teologia brasileira hoje. Eu quero que esses irmãos que são teólogos, e são até doutorado, façam observação, porque eu estou vendo um alejo com respeito aos fundadores do cristianismo, certo? Tem gente aí ensinando que o Constantino, fundador da Igreja Romana, Apostólica Romana, é que é o fundador do cristianismo. Foi ele que fundou o cristianismo, foi ele que criou o cristianismo. Está totalmente aleijado, fora do contexto bíblico. O curso teológico que eu estou fazendo, que é aquele do curso internacional de teologia, ele ensina que teologia tem que ter recursos bíblicos, porque senão não é teologia. Tem muitas teologias particular aí que não passa de uma fábrica de confusão teológica. Eles dizem que Constantino que abriu da igreja primitiva e fundou o cristianismo. Olha, as histórias reais do Constantino, que fundou a igreja católica, afirma que ele se aderiu ao cristianismo, se converteu ao cristianismo. Então tem erro de expressão, tem erro de conjugação, tem erro de definição. Porque se a pessoa aderiu, é porque já existia. E aí as histórias vocês pregam aí dizendo que foi ele que fundou o cristianismo. Fundar é criar. Ele não é o Cristo para criar o cristianismo, certo? Ele nasceu depois, nos anos 270 a 290 depois de Cristo. Ele se aderiu ao cristianismo, ele não fundou o cristianismo, ele não criou o cristianismo, não. O cristianismo é seguidor do Cristo. Jesus Cristo, nem foi ele também que rachou da igreja primitiva. Quem rachou foi o próprio Deus. Eu mostro nos recursos bíblicos, que teologia original tem que ter recurso bíblico, senão não é teologia, é heresia. Quando Deus diz lá no livro lá anterior do Velho Testamento já diz, e Deus olhou do céu na terra, não viu ninguém justo, certo? Começou aí o início da fundação do cristianismo pelo próprio Deus. O rachamento, Deus começou a rachar bem aí da igreja primitiva. Aí foi que começou o cristianismo a rachar, o original. O próprio Deus começou a rachar. Então pegou, porque Deus já não estava aceitando mais a igreja primitiva porque estavam corrompida. E Deus planejou uma nova aliança, já de Novo Testamento, que é a nova aliança. Os acontecimentos do Novo Testamento foi 313 anos antes da Igreja Católica. Já existia os históricos cristãos, já era existente. Não foi Constantino que fundou, não. Fundar é criar. Ele se aderiu. Não tem como eu aderir a algo e fundar o mesmo. Se o cara se aderiu, porque já estava existente. Tem que olhar na definição. E quando Jesus Cristo chegou na Terra, levantou a igreja primitiva, junto com os governos, já levantou uma pandemia de matança de criança. Ou seja, já estava rachado, certo? Já estava rachado. Jesus Cristo já veio separado da igreja primitiva, já veio rachado, já veio individual, separado, certo? Já veio separado. Eles levantaram a igreja primitiva junto com os governos, levantaram uma pandemia de matança de criança para eliminar o Cristo, eliminar o cristianismo. O cristianismo já veio rachado da igreja primitiva, não foi Constantino, não. Que Constantino fundou a igreja foi nos anos 313 depois de Cristo, já depois o cristianismo existia. Outra parte que eu vou mostrar que o cristianismo já existia, já estava fundado pelos apóstolos de Cristo, e não por Constantino. Constantino não era apóstolo de Cristo, não. Quando o apóstolo Paulo, antes dele ser apóstolo Paulo, ele era Saulo, que significa grande. Paulo significa pequeno. Ele saiu, ele pegou carta da igreja primitiva com os sacerdotes, igreja primitiva com os sacerdotes,
para ir em Damasco prender tudo que adorasse Jesus. E as histórias dizem que era para prender todo mundo daquela seita que ele chamava o cristianismo naquela época, o seguidor de Cristo. Cristo nunca uniu com a igreja primitiva. Ele tentou, mas eles jogavam ovos, eles jogavam pedra neles, eles tentavam prender ele. Tinha vezes que ele tinha que sair do templo correndo, porque eles tentavam matar. Ele tentou unir-se com a igreja primitiva e não conseguiu, porque a igreja primitiva não aceitou cristão, não aceitou o cristianismo ser implantado lá dentro. A própria Bíblia diz, o irmão João disse que ele veio para a igreja primitiva, mas ela não aceitou eles. Ela não aceitou o Cristo, o cristianismo. A igreja primitiva não aceitou o cristianismo, certo? Então foi o próprio Cristo que abriu. E nunca aceitou. Sempre Jesus criou seus discípulos, criou seus rebanhos e criou seus seguidores separados da igreja primitiva, porque a igreja primitiva não aceitou o cristianismo. E a igreja primitiva foi perseguir Jesus até matar. Foi Cristo, o próprio Cristo, que é o fundador da igreja primitiva. O apóstolo Paulo era da igreja primitiva, antes dele ser apóstolo, e pegou carta com os sacerdotes, que os sacerdotes ainda hoje são igual aos padres, igual os papas, que chamam os evangélicos, que são os cristãos da linhagem original, de seita, de herético, certo? E eles... A Bíblia diz que o apóstolo Paulo pegou carta e disse que era para prender todo mundo daquela seita. Qual seita? Seita que adorava o tal de Cristo, o seguidor do tal de Cristo. Tanto que quando ele foi para prender e levar lá para a igreja primitiva, para ser condenado à morte, Jesus apareceu e ganhou ele para o cristianismo. Isso é uma prova de que o cristianismo não existia, já era fundado pelo próprio Cristo. O cristianismo nunca se uniu com a igreja primitiva. Jesus tentou unir, mas não se uniu, certo? Aí abriu. E outra coisa, o apóstolo Paulo, eu não tenho uma prova muito nítida, mas o apóstolo Paulo pastoreava a igreja de Timóteo, significa que ele era o fundador. O apóstolo Paulo pregava nas igrejas das Filipinas, pregava nas igrejas do Efésios, de Tito, certo? Em várias outras igrejas de Tiatira. Teve muitas igrejas que quando o apóstolo João foi preso e levado para aquela ilha de Pátima, Deus mandou escrever aos anjos da igreja que estavam lá nas igrejas da Ásia, e lá a Bíblia não fala sacerdote mais não, lá já fala anjo. Significa que o cristianismo já está implantado, que o apóstolo Paulo, pela cara que diz, foi o apóstolo Paulo que fundou as igrejas de Filipinas, de Tito, a igreja de Coríntia, a igreja de Efésios, de Filemion, de Gálatas, dos Gálatas, e de outros lugares, certo? Apóstolo Paulo morreu nos anos 60 depois de Cristo. E já estava fundado, ele já pregava o evangelho do cristianismo original. E o Constantino, ele nasceu nos anos 270 a 290, depois do próprio apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo morreu nos anos 60 depois de Cristo. Ou seja, o Constantino nasceu mais de 200 anos depois. Então não tem como vocês façam essa correção, façam essa observação que isso é uma heresia. Vocês estão ensinando heresia, certo? O Constantino, não tem como você fundar. Eu não posso fundar a Assembleia de Deus porque ela já está fundada, ela já está existindo. Eu não posso fundar a Igreja Mundial porque ela já existe. Que história é essa do cara se aderiu ao cristianismo e fundou o cristianismo, está totalmente aleijado, certo? Ficou bem claro? Então vocês que são teólogos, que eu estou fazendo o curso, mas Deus já me deu o dom de teologia de natureza. A Bíblia diz que a uns é dado o dom de ciência. Ciência é a sabedoria de definir célula da célula. Ciência no povo de Deus é a teologia.
certo? Jesus disse que no final do tempo a ciência há de aumentar, a sabedoria. A ciência é a sabedoria de definir célula da célula, ou seja, Jesus disse que a sabedoria já ia aumentar, certo? Então, os irmãos que têm cursos teológicos, os irmãos que já são doutorados, façam essas observações, passe para os outros, para todos fazerem essa observação, que está tendo erro de expressão aí. Tem pessoas que pregam que Jesus Cristo deixou a Igreja Católica na mão, deixou a igreja dele na mão da Igreja Católica. E aí, 100 anos depois, ela se corrompeu. Mas se a Igreja Católica foi fundada 313 anos depois de Cristo, como foi que Cristo entregou a igreja na mão deles? A Igreja Católica, eles nunca foram a favor do cristianismo. Sempre que o cristianismo bateu as portas lá em Roma, eles mataram. Sempre que bateu lá, eles mataram. Certo? E esse vício eles nunca pararam ainda, não. Certo? Há até poucos anos, os padres aqui no Brasil, inclusive um tal de Raimundo Pereira, contou que foi torturado para renunciar à fé, porque saiu da Igreja Católica para se converter ao cristianismo real. Certo? Ainda hoje eles ameaçam quando as pessoas, os padres ou coisas, se convertem lá, que no Brasil tem quase 400 padres que já se converteram a Cristo. Quando eles se convertem, eles têm que se esconder. Porque ou eles pegam, torturam ou matam, e a justiça abafa, porque a justiça do Brasil ela é anticristianista, apesar que toda justiça no mundo todo é inimigo do povo de Deus. Não se vê nenhuma justiça em órgão judiciário, Ministério Público, protegendo as instituições religiosas. Pelo contrário, eles fazem ajudar a condenar, até com falsificação ideológica, ajuda, certo? Então, corrijam isso aí, passam para os outros, façam essas observações, passam para os outros. Está tendo heresia aí. Tem gente dizendo que os evangélicos, outros em outras... Está tudo confuso, esses ensinos de vocês. Porque eu fui fazer um curso pessoalmente, o teólogo lá ensinava que os evangélicos foi fundado pela Igreja Católica. Está totalmente fora de eixo. Certo? Porque eu apertei ele e perguntei, mas como que é? Se foi fundado pelo luterano, pelo padre Martim Lutero, que fundou, mas se o Martim Lutero fundou a igreja dele, foi nos anos 1507, que história é essa de dizer que padre Martim Lutero foi quem fundou o evangélico? Vocês estão totalmente deficientes no ensino, tem que já o nome já está dizendo ciência, teologia é ciência. A ciência tem que definir células da célula. Vocês definem a coisa, não chega nem uns 40% e já dispara como verdade. Tá? Vocês, quando definem uma coisa, mande para os outros teólogos, manda para os outros doutorados em teologia, faça um rastão, uma definição geral para poder começar a disparar como ensino verdadeiro. Tá bom? Ok?